Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores. Graças a Deus, mais uma semana que a gente começa para assistir aula. Mais uma semana de aprendizado. Espero que vocês tenham aprendido na semana anterior e vamos iniciar mais essa semana. A gente sabe, né, que antes de iniciar a aula a gente tem que orar o Pai Nosso. Então todo mundo aí na casa de vocês, tia Lau aqui, e nós vamos orar o Pai Nosso. Vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Nós vamos começar um assunto que é até fácil, se vocês prestarem bem atenção, tá certo? A gente vai estudar sistema de numeração decimal. Decimal já está dizendo, vem, quando a gente soa já, vem de 10. Então é um sistema que a gente junta grupinhos de 10. É até mais fácil para a gente contar. Se vocês forem prestar atenção, no lugar da gente estar contando muita coisa, a gente junta grupinho de 10 e depois a gente só multiplicar. Então o sistema de numeração decimal é formar grupinho de 10. Aí a gente volta para uma aula que vocês já deram, ó, que é esse quadro valor de lugar. Esse quadro valor de lugar, ele vai nos dar a ideia de que, ó, a gente tem ordem, ó. A unidade está na primeira ordem, a dezena está na segunda ordem e a centena está na terceira ordem. A gente vai estudar esses três grupinhos que é chamado de primeira classe. Esses três primeiros números, a unidade, a dezena e centena, é a primeira classe. Primeiro, segundo e terceiro, a gente chama de ordem. Os números, eles têm várias ordens, ou seja, é uma sequência. Poderia ser aqui, ó, a unidade de milhar seria a quarta ordem, a dezena de milhar, a quinta, a centena de milhar, a sexta. Mas nós só vamos agora estudar a primeira classe. A cada três números, a gente forma uma classe. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, primeira classe. Aí a gente vai ver o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, a gente aprende, ó, que vai estar no livrinho de vocês, uma tabelinha que a gente chama material dourado. Existe material com outras cores, mas o original dele é dourado, é amarelo. É um material bem antigo que se trabalhava. Lá quando a gente começou a aprender a estudar, a gente estudava com esse grupinho aqui, ó, que era um cubinho pequenininho, era a ideia de unidade. Eu tinha uns quadradinhos pequenos, tudo soltinho. Para eu contar, eu juntava grupinho de 10. Quando eu juntava grupinho de 10, ó, eu formava uma barrinha, ó. A unidade é um só. Quando eu junto 10, eu formo uma dezena, eu formo uma barra. Para ficar mais fácil de eu contar, se eu juntar 10 barrinhas, eu vou formar, ó, uma placa. Essa placa aqui, ela tem 10 barrinhas, que são uma dezena, que também tem 100 unidades. Aqui tem 100 quadradinhos desse, ó. Tem 10 desse, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 barrinhas que significam dezena. E tem 100 unidades. A gente trabalha sistema de numeração decimal. Aí o que acontece? Eu trouxe para vocês terem uma ideia, ó. Se eu juntar 10 unidades, ó, tá tudo juntinho aqui, separado, ó. Eu separei tudinho. Quando eu separo tudinho, eu tenho uma dezena. Quando eu junto as dezenas, ó, peguei aqui a barrinha, juntei 10 barrinhas, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu juntei as barrinhas todinha, eu formei aqui, ó, uma placa. Aí eu formei aqui, ó, unidade, dezena e centena. A ordem dos números. Então a gente sabe que os números ele tem ordem, que eu vou contar sempre da direita para a esquerda. Primeira ordem é a ordem das unidades. Segunda ordem, a ordem das dezenas. Terceira ordem, a ordem das centenas. Juntei essas três ordens, eu formei a primeira classe, que é a classe das unidades simples, que vai de 0 até 900. Quando chega aqui, ó, 900, formou uma unidade. Aí a gente aprende o quê? Ó? Presta atenção. Eu tenho unidade, dezena e centena. Vai aprender duas coisas. A gente vai aprender a decompor o número, que a gente chama decomposição. O que é decompor os números? Como é que eu vou decompor um número? Presta atenção. É mesmo que ter aqui, ó, 200 mais 40 mais 5. Para eu decompor. Aqui, ó, ficou quanto? 245. E eu posso também fazer o contrário, ó. Eu posso ter 184. Para eu dividir, eu vou ter o quê, ó? Uma centena mais 8 dezenas mais 4 unidades. Eu formei o número, então eu tenho que saber o valor que o número tem de acordo com a classe dele. Vamos inverter, para vocês verem que é o mesmo número, 245. Vamos trabalhar o 245, ó. Eu podia botar 452. Eu já mudei. No outro não era, o outro era 245. O 5 valia unidade, o 4 valia dezena e o 2 valia centena. Eu já inverti, ó. O 2 agora vale unidade, o 5 vale dezena e o 4 vale centena. Quando pede para compor ou decompor o número, aqui no caso, vou decompor o número. Quando eu leio, você lê, ó, 400. Então eu sei que o 4 vale 400. Mais 450. 50. Mais 2, que é a unidade. Ó, do 452. E quando a gente faz o contrário, se fosse 300 mais 10 mais 7. Que número eu formei? 300 mais 10 mais 7. É só a gente somar. 300 mais 10, 310. 310 mais 7, 317. Ó. 317. Isso é a forma que a gente tem de compor e de decompor um número. A gente tem que olhar. Aí eu coloco um número aqui. Se for um número assim, presta atenção. 609. Eita, e agora? Tem 3 ordens. Tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. Mas quando eu leio, eu só leio 609. Eu leio a centena e leio a unidade. Então, ele só é o 600 mais 9. Só é mais 9. Ó. 609. Não pode ser aqui, ó, 609. Aqui não tem 609, é que tem 69. Tem que ter o zerinho no meio.
O zerinho da casinha aqui, ó, da dezena. Ele não tem, a gente não tem nenhuma dezena aqui. Mas a gente lê 609. E a mesma coisa quando a gente vai fazer a leitura do número. A gente tem que olhar como é que escreve, ó, 126. Se pedir para você decompor, vai ser 100 mais 20 mais 6. Eu formei 126. E como é que eu faço a leitura? 100 que vem de 100. Então não pode ser 100 com S, porque 100 vem de 100. 100 e, ó, não é E com acento, é o I, é o E que tem o som de I. 126. Eu tenho o número, eu decompus o número e eu escrevi ele por extenso. Escrever por extenso é fazer a leitura do número. Se vocês verem, escreva por extenso. O que é por extenso? É o nome do número. Como eu leio esse número. Da forma que eu leio, eu escrevo. Então vocês têm que prestar atenção. 100 vem de 100. 100 se escreve com C. Então 100. E 6 também, viu? Prestar atenção. 6. 6 não é com S. 6 é com S. Tá certo? Prestar atenção. Então vamos lá. Para saber aqui, ó, ordem. 274. Quantas ordens tem esse número? Vocês vão contar, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então ele tem 3 ordens. E se perguntar qual é o número que está na segunda ordem, vocês vão contar. Primeira, segunda. Na segunda ordem, está o número 7. Então, tem que prestar atenção. Todo número, ele tem ordem. Quer dizer, quantidade de números que a gente vai escrever, que é valor. E que ele tem classe. A cada 3 números, forma uma classe. E que essas classes, a gente forma aquele desenho que eu mostrei. A gente vai formar aqui. Vamos voltar de novo. As classes, ó. No livrinho de vocês, lá vocês vão ver, lá na última página, vocês vão ver que vocês têm esse joguinho aqui, tá? Se vocês quiserem destacar em casa, para fazer as atividades, tem o joguinho. Deixa eu mostrar a vocês, para vocês não ficarem perdidos. Cadê o joguinho? Tá aqui, ó. Depois da matéria de artes, vocês vão ver, ó, que a gente tem o bloquinho dourado. Aqui, vamos lá, passou a matéria de artes. Vocês vão ter, ó, aqui, ó, o material dourado de vocês, ó. As unidades, as dezenas, as centenas, ó. A gente tem, vocês têm do outro lado também, ó. Todos esses quadradinhos aqui, esse aqui não, a gente ainda vai estudar. Esses daqui são as centenas, as dezenas e as unidades. Fica fácil para vocês aprenderem o sistema de numeração decimal, tá certo? Vocês tenham aprendido e qualquer dúvida é só procurar a tia Lau, tá certo? Tchau! Seres vivos, vou falar sobre as plantas. As plantas são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. As plantas possuem também o seu habitat. O que é o habitat? O habitat é o lugar onde a planta vai se desenvolver e crescer. As plantas podem ser terrestres, como alguns exemplos que citei aqui, as sequoias, as araucárias, a ginkgo biloba, tamaraque, pinheiro, musgo, margarida, pinheiro, samambaia. Elas também podem ser aéreas. As plantas aéreas são plantas que vivem nos troncos de outras plantas. Elas são chamadas também de plantas parasitas porque elas dependem da outra planta.
por exemplo, a glicínia, as trepadeiras, a orquídea e a samambaia, que ela também, tanto ela é aérea, como ela também é terrestre. E as plantas aquáticas, que são aquelas plantas que vivem na água, como o lótus, a Vitória régia, a alface d'água, que também é conhecido como pasta, muito utilizada para alimentar os peixes, e o aguapé, que também é muito comum na Amazônia. As plantas possuem partes peculiares. Vamos falar sobre essas partes e cada uma função. Quais são essas partes? A raiz, a semente, o caule, a flor, a folha e o fruto. Vamos começar pela raiz. A raiz, ela retira do solo todos os nutrientes que existem lá, como a água, os sais minerais, e lança para o caule. O caule, por sua vez, transporta esses minerais para o restante das partes da planta, para os galhos e para as folhas. E também ele tem a função de sustentar a planta. A flor. A flor é por onde a planta vai se reproduzir, ou seja, a partir dela vai vir um fruto. Porém, nem todas as plantas que têm flor, ela vai nascer um fruto. Tem plantas que possuem flores só para ornamentação, para enfeitar ambientes, ou para viverem nos jardins. E o fruto, ele protege e armazena a semente. E a semente dá origem a uma nova planta. E a folha é por onde a planta respira e por onde ela transpira e por onde também ela fabrica o seu alimento, certo? Acho que é só, né? Gostaria que vocês realizassem as atividades com todo cuidado, com toda dedicação, com zelo e também, minha gente, se cuidassem, certo? Vocês estão vendo que a situação não está muito boa, né, por aí, e que os governantes, eles estão tomando outros tipos de atitudes. Então a gente tem que se cuidar, se preservar, né, se precaver e se cuidar em casa, cuidando da higiene, cuidando quando for sair só quando for essencialmente mesmo, e higienizar as mãos, evitar passar ela no rosto, né, principalmente na boca, olhos e nariz, certo? Usem a máscara quando for sair de casa, se for preciso, e cuidado com a higiene da máscara, viu, minha gente? Se cuidem, que ela não está com saudade de todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.